Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiano e bem-vindo ao 5º episódio do Rico Podcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, ela é a Cris Vanzella. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cris. Você viu que a gente é xará, né? Então, É de Cris para Cris. Tudo certinho? Como é que tá? Seja Tudo bem-vinda. obrigada pelo convite. Imagina, Me é um sinto prazer ter você lisonjeada aqui. de estar aqui. Eu acompanho você nas redes sociais, seu trabalho é muito, muito bom. Por isso que você está aqui também. Ah, obrigada. Então, vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo aqui que acho que vai ser bem legal, vai ter muita coisa boa, muita aprendizagem aqui para todo mundo. Bom, fala sobre você primeiro, conta pra gente quem é a Cris Vanzella. Nossa, difícil, hein? Falar sobre a gente? Mas é... Todo mundo quer saber. Ah, muito bem. Bom, sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora. Trabalho nessa área há 16 anos. Iniciei na cidade de Ourinhos. Bom, também sou professora, né? Sou instrutora nessa área, então formo muitos profissionais, tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai. Também sou mãe, mãe de 3, né? Legal. Bom, é isso. Tá, legal. Bom, vamos lá, a gente vai te conhecer ao longo do papo aqui também, né? Tá bem. Vamos lá, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, sabe? Eu queria saber, o que você acha? A beleza, ela é influenciável? Ah, sim, sem dúvidas. Muito influenciável. Como você vê isso? Ao mesmo tempo que podemos ver isso como uma situação positiva, né? Ela é negativa. Uhum. E eu acho que é mais negativa do que positiva. Como assim? Porque, assim, muitas vezes, eu acho que a beleza é única, né? Eu acho que cada um tem a sua característica, cada um tem sua forma de ser, e só precisa ser lapidado, Certo. né? Tanto que a minha logo é um diamante, porque eu acredito que toda pedra, né, um diamante que é bruto, ele pode ser lapidado e se transformar numa joia. Legal. Eu acredito que qualquer pessoa pode também. E muitas vezes, fatores externos que influenciam, né, outras pessoas, comercialmente é bom, porque quando se tem uma influência externa que motiva o outro a buscar determinado serviço, por exemplo, ou produto, né? Certo. É interessante da forma comercial. Só que, por um outro lado, ela acaba meio que sendo negativa no sentido de mexer com a autoestima, Certo. né? Eu trabalho com algo que é muito... que tem tudo a ver com a autoestima, que é a sobrancelha, né? Sim. Então, ela tem o poder de te levantar ou te derrubar. Então, por isso que eu vejo dessa forma, de ser um pouco, de repente, negativa, porque, de repente, você busca determinada coisa porque você viu, ou numa influenciadora, ou numa amiga, e você quer igual. E aquilo não é para você, Entendi. porque Então, você tem a sua característica. Então, no caso, ela pode influenciar positivamente ou negativamente, mas hoje, Instagram, por exemplo, talvez seja uma ilusão. Sim, eu acredito que sim. O meu ponto de vista, tá? De Não, repente claro, a tem gente- outros pontos de vista, mas o meu ponto de vista eu acho que mexe muito com o emocional das pessoas, né? O fato das pessoas não conseguirem mensurar, né? Ou se autoconhecer, por exemplo, eu acho que é uma das principais, acho que é o principal sintoma aí, né? Eu não me conheço, né? Então eu aceito o que me oferecem. A partir do momento que você se autoconhece, você começa a limitar determinadas coisas que te oferecem ou que te apresentam, né? A gente percebe que muitas pessoas, né, como a gente já falou, são influenciadas. Então, quando elas veem determinada situação de uma pessoa que, sei lá, vamos falar que está numa viagem linda e maravilhosa. Às vezes essa pessoa nem está nessa viagem. Sim,
Tem muito disso, né? A gente sabe que tem a inteligência artificial aí, né? Enfim. Ou você viajou em uma determinada data e você subiu aquilo naquele momento e a outra pessoa que tá vendo fala, puxa, eu não posso fazer isso. Ah, ele pode, ela pode, mas eu não. Então, eu acho que tá mais na receptividade de quem tá vendo do que propriamente de quem tá publicando aquilo. É isso? Exatamente. É mais em quem está vendo do que realmente quem está publicando. Porque você está publicando algo, você quer mostrar algo, só que o outro interpreta de uma forma diferente. Entendi. Porque é um problema, vamos pensar assim, é um problema de falta de controle psicológico de quem está recebendo aquela informação e quer ser igual. De alguma forma ela está sendo influenciada, mas ela tem que... Na verdade, o problema está em quem está recebendo de fato e não quem está postando. Que eu acredito que é a falta do autoconhecimento, né? Entendi. Que eu acredito que é dessa forma, porque a partir do momento que você se autoconhece, você não é tão iludido com determinadas coisas que te apresentam. Entendi. Não, legal, muito bom. Tá, mas vamos começar então pelo começo. Quando foi que você decidiu entrar nessa área? Nossa. Como foi pra você? Você decidiu assim, puxa vida, acho que eu quero fazer isso. Nossa, eu tinha 29 anos, né, há 16 anos atrás. E eu não era feliz profissionalmente. E você fazia o quê? Eu sou formada em recursos humanos, nunca atuei na área, mas fiz essa faculdade na época porque era algo rápido para me manter no mercado profissional, né? Entendi. Então, eu precisava ter um curso superior para conseguir ter um plano de carreira dentro da empresa que eu atuava. Certo. Eu atuava na empresa Vivo, telefonia celular, eu era uma representante de vendas, né? Então, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 14 anos. Então, comecei em lojas de roupas, depois cheguei a ser gerente numa loja e trabalhei no Magazine Luiza. Isso ainda muito menina, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Sim. Mas, com 21 anos, eu me casei, né? E fui viver em São Paulo. Eu era do interior, eu era de Ourinhos, no interior de São Paulo. E eu fui viver em São Paulo, capital, e aí foi quando eu me casei. E eu tive minhas 2 primeiras filhas, e um relacionamento que acabou não dando certo, e eu voltei a viver em Ourinhos. Então, eu tinha 2 bebês, não tinha uma profissão, porque eu havia começado a administração de empresas, mas não tinha seguido na faculdade. E então, eu resolvi fazer uma faculdade mais rápida, que na época era Recursos Humanos, e trabalhando aí como representante de vendas. Depois... Você queria se colocar no mercado de trabalho? Eu queria me colocar, mas eu não me senti... Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito dedicada, tá? Então, assim, tudo que me vem à mão eu faço. Legal. E eu acredito que eu faço bem, porque eu realmente me dedico a tudo. E nessa época, eu estava num plano de carreira dentro da empresa, estava para ser promovida e tudo mais, competindo uma vaga importante, mas eu não tinha a realização, né? Foi quando eu já estava no meu 2º casamento, eu engravidei do meu filho, o meu 3º filho, e nesse período, o meu ex-marido, ele é cabeleireiro. Então, assim, ele trabalhava, tinha o próprio salão. E quando o João Pedro nasceu, eu tomei a decisão de que eu cuidaria do João Pedro alguns meses, antes de voltar a trabalhar novamente. Sim. Então, quando eu voltei de licença maternidade, tomei a decisão de não trabalhar mais. Só que, ao mesmo tempo, era difícil, porque eu tinha as outras 2 meninas, né, o João, e eu sempre trabalhei. Então, como assim? Como é a Cris ficar sem um trabalho, né? E eu comecei a pensar em alternativas, o que eu poderia fazer para estar mais presente na vida das crianças. Entendi. E poder curtir mais o João Pedro, já que as meninas eu não pude curtir tanto. Só que, eu conversando com meu ex-marido, ele me disse assim, Cris, venha me ajudar no salão. Né? Você é da área de administração mesmo, é formada em recursos humanos, gosta de vendas, né?
vem trabalhar comigo. E eu fui trabalhar no salão dele no intuito de administrar o salão para ele. Entendi. E cuidar da parte comercial e tudo mais. E, de repente, surgiu uma oportunidade, porque uma esteticista que trabalhava no salão, tinha uma sala lá, ela deixou de trabalhar e eu precisava contratar alguém. E eu comecei a buscar essa profissional para trabalhar. E eu não encontrava. Uma profissional que fazia a maquiagem, que era uma esteticista, que fazia depilação e que pudesse estar tudo agregado numa única pessoa. E eu disse, e agora, né? Entrevistava uma, entrevistava outra, tal, e não dava certo. Então eu virei para ele e disse, por que não eu? Né? Ele falou assim, como assim? Eu falei, olha, me sobra tempo, eu acho que eu posso fazer. E eu fui criada de uma forma onde eu não passava uma maquiagem, eu não sabia tocar numa pinça. Entendi, era totalmente novo. Era totalmente novo para mim aquilo. E não tínhamos redes sociais, né? Sim, a facilidade não era tinha como o Google hoje. lá, né? Que você pesquisava alguma coisa, tal. Então, a gente não tinha muito acesso, nessa época, a tudo isso que a gente tem hoje. E eu falei para ele que eu gostaria de tentar. E ele, o que você vai fazer? Falei, bom, primeiramente eu vou no Boticário. Eu vou fazer um curso de automaquiagem. Olha só, realmente foi começo mesmo. Foi começo mesmo. Você fez automaquiagem? Eu fiz um curso de automaquiagem porque eu investi um valor e esse valor eu pude pegar em produtos. E eu ganhava o curso de automaquiagem. Entendi, que legal. E aí, eu decidi também fazer a depilação. Então, eu busquei uma amiga que fazia depilação e eu perguntei se ela podia me ensinar num curso VIP. E ela disse que sim. Arrumei as modelos e ela me ensinou a fazer depilação. Caramba. Aí, eu tinha uma cunhada que ela era maquiadora e ela me ensinou algumas dicas, alguns truques, assim, me acompanhou depois, eu maquiando outras pessoas, porque eu tinha aprendido automaquiagem, eu precisava fazer uma maquiagem profissional. Uhum. A princípio foi assim. E nisso era mês de dezembro, e as maquiagens rolando muito, era final de ano, formatura, festa, tal. É uma loucura, final de ano é uma loucura. E eu falei, uau, e agora, né? Eu vou ter que fazer. Só que eu não imaginava que as sobrancelhas iam cair nas minhas mãos, né? Esqueci desse detalhe. Maquiar, você limpa tudo e tá tudo bem. É verdade. Né? A depilação você verdade. faz, tá tudo bem. Mas e as sobrancelhas? Faz que e tinha, fica. Né? Então, eu comecei a consultar no Google e eu vi que existia curso de designer de sobrancelhas. E eu falei, uau, entra em São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro. O que eu ganhava era muito pouco. Uhum. E não dava para eu pagar esse curso. Então, o meu ex-marido chegou em mim e perguntou o que eu gostaria de ganhar de presente de Natal. E eu disse a ele que eu queria um curso de design de sobrancelhas. Olha só, que coisa! Então, a minha virada de vida, assim, de realização profissional, eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, foi desse presente de Natal. Que legal! Então, eu fui no dia 8 de janeiro, então, Natal foi 25, eu ganhei meu presente, fui para São Paulo no dia 8 de janeiro, ele me deixou lá, ele me levou, me deixou na porta da escola e disse, aproveita o seu professor, e cada detalhe da aula, dê o seu melhor. E foi passear, fazer as compras dele, e eu fiquei. E eu realmente, aquele dia, assim, foi um marco, assim, na minha vida. E você como você via? Eu sei que era uma necessidade, mas você queria fazer aquilo porque você queria fazer esse curso para complementar mesmo lá? O que era? Ou era um objetivo profissional mesmo? Não, eu queria ter uma realização profissional. Uhum. Eu queria, né? Eu buscava isso e eu não sabia o que era essa realização profissional. Eu gosto de me superar sempre. Sim. Tudo que é um desafio para mim, eu preciso conquistar. Certo. Legal. Então, quando eu
me deparei com essa questão das sobrancelhas e eu disse, eu vou fazer algo, mas eu vou fazer algo bem feito. Entendi. Então, quando eu quis ir para São Paulo e chegar lá naquela escola, Magistética, e fazer o meu curso, escolhi essa escola porque ela era pioneira nesse mercado, nesse nicho, ela era pioneira no Brasil. Eu falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Porque eu precisava vencer. Eu precisava, e na verdade eu pensava assim, eu vou trabalhar num lugar onde eu possa ter tempo para os meus filhos. E vou ganhar o meu dinheiro. Eu pensava assim. Certo. Né? Mas no fundo, lá eu tinha essa coisa, eu quero a realização profissional. Entendi. Não sei se eu te respondi, mas não, entendi é isso aí. Aí, tá, fiz o curso. Cara, eu dou curso hoje, né? 1 ano depois que eu me tornei designer de sobrancelhas, eu comecei a dar curso. E eu confesso pra ti, assim, que eu nunca vi uma aluna minha fazer 8 designers de sobrancelhas um dia. E eu fiz 8. Nossa! E nunca vi, não dá, nem possível, entende? E eu não sei como, mas eu fiz 8. Caramba, eu sei, olha, eu tive um salão de beleza. Eu sei que você está falando é muito real. Nossa, mas porque é difícil, né? Porque imagina, você não sabe, né, fazer. E, de repente, você ter que fazer e fazer bem feito, um alinhamento perfeito, fazer as medições e tudo mais. E eu fiz 8 para uma iniciante, é muito. Hoje, eu consigo fazer 30 no dia, mas na época, não. Sim, era claro, impossível. Claro. Com o professor acompanhando, logicamente, mas eu fiz. E aí, voltei para Ourinhos. E, cara, eu fui muito visionária na época. Não tinha nenhuma designer de sobrancelha na minha cidade. Tinha um menino que fazia, inclusive, às vezes eu fazia com ele, mas não era como edições, não era nada, assim, ele fazia um trabalho muito bem feito, mas era talento, era dom dele. E não tinha, então eu comecei a usar todos os meios de propagandas que existiam. Olha só que legal. E assim, eu investia em outdoors, eu investia em panfleto, eu investia em rádio, o que tinha, TV, o que tinha. E também eu fazia os cartãozinhos assim e ia sair entregando para as pessoas de graça para conhecer o meu trabalho. Que legal. E dentro de alguns meses, creio que 4, 5 meses, o meu espaço parecia SUS, de tanta gente que fazia sobrancelhas. Era o auge, assim. Caramba. A cidade inteira comentava. Uma cidade de 100 mil habitantes e lotava de gente. Só que eu cobrava R$7. Então eu trabalhava muito. Entendi. E eu sei que depois de 6 meses que eu fiz o curso, eu realizei o meu primeiro curso de micropigmentação. Que eu só tinha o design, né? Então, eu não tinha a micropigmentação. Aí, eu fiz o primeiro curso e assim foi. E até hoje, eu me especializo, nunca paro e estamos aí acompanhando as tendências. Que legal. E, pelo que eu tô vendo, você ama o que você faz. Sim, na verdade, eu acho que eu sou apaixonada por isso, assim, é uma paixão que não, porque a paixão diz que acaba, mas a minha paixão não acaba, não. Tá, e você atende muitas mulheres, e Sim. Isso daí tem muito a ver com autoestima, Sim. Muito, a pessoa, ela muda completamente, quando ela chega no seu espaço e quando sai é outra pessoa. E como que você vê isso? Para você que está realizando esse trabalho, como é ver essa realização? Porque a pessoa sai de lá super feliz, ela sai motivada, a autoestima lá em cima. Como que é para você? É o meu ganho. Por que é o meu ganho? Muitas vezes a gente realiza um trabalho e a gente espera receber ele para se sentir, uau, realizado, recebi o meu dinheirinho, tá aqui, né? Mas não. Quando eu termino um trabalho, eu quero mostrar para a cliente. Então, eu pego o espelho, eu falo, olha para você ver como você ficou mais linda. Então, quando ela se olha, ela se vê, né? E acho que aquela empolgação minha também de mostrar, de ver assim, ela se sente tão feliz. Eu me sinto tão realizada nesse momento que o valor que ela vai me pagar ali na recepção não é importante, entende? É necessário. Claro.
Mas ele não é o mais importante. Não é a maior realização. Não, porque eu já vi clientes chorando quando termina um procedimento, mas não de tristeza, de alegria, né? Pessoas dando um sorriso. E aquilo, né? As palavras de afirmação, que é tão gostoso a gente escutar, cliente virar para você e falar: meu Deus, você é maravilhosa, que mão de anjo que você tem, ou isso e aquilo. Então, isso te preenche também, né? Imagino. Porque, afinal de contas, você tem essa resposta na hora. Então, é assim, é maravilhoso você ver uma pessoa feliz com aquilo que você pôde agregar, cooperar, né? Com detalhes que você ajustou e você devolveu essa autoestima para a pessoa. E sobrancelha é igual moda? Ela tem tendências? Como é que é? Ela segue, por exemplo, tem um modelo, uma forma agora, depois muda? Como é que é? Você sabe que as sobrancelhas não deveriam acompanhar moda, jamais. Devido a gente já ter citado que as características são únicas, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua e a gente deveria acompanhar essa característica, né? Respeitando a proporção áurea, respeitando o visagismo, né? Aquilo que a pessoa quer mostrar ou esconder. Porém, desde os anos 20 até os dias de hoje, as sobrancelhas passam constantemente por transformações. Devido ao quê? A mídia ditar. Então, a mídia dita e o que a gente faz? A gente copia. Sim. Né? Então, claro. como a gente também já citou. Então, assim, quando você... alguém te influencia de alguma forma, seja no meio que seja, né? Seja lá atrás, quando era TV, através das novelas, através das revistas, ou nos filmes, né? Ou passarelas, hoje as influenciadoras nas redes sociais, enfim. Então, assim, tudo isso que mexe, né, com a pessoa, que faz ela ser influenciada, ela acaba fazendo. Não sabe nem se combina com ela. Mas ela quer fazer. Mas ela quer fazer. Tá na novela das 9, né? Eu quero. Então, assim, as sobrancelhas não deveriam. E hoje em dia, existe... E é sempre uma releitura de algum ano. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem a releitura dos anos 80. Umas sobrancelhas mais despenteada, mais desarrumada, mais grossa, mais natural. Uma pegada, tipo... minha sobrancelha é assim. Eu tenho uma micropigmentação aqui, mas não parece que eu tenho, né? Sim, é o caso, por exemplo, do silicone, né? Teve uma época que todo mundo queria ter silicone. Hoje, muita gente está retirando o silicone porque acha que não está mais proporcional ao corpo, né? É verdade. E assim... E assim vai e vem. Então as sobrancelhas, ela vai passando por isso. Então, hoje a gente tem algumas técnicas que valorizam isso. Pessoas que têm a sobrancelha fininha, pode ter uma sobrancelha mais grossa, mais cheia, né? Através de um brow lamination, por exemplo, uma nanoblade, ou até mesmo usando um produto, um sérum, que deixa a sobrancelha mais volumosa. O fortalecimento de pelos também, que é uma tendência hoje, devido introduzirmos ativos de fator de crescimento através de um microagulhamento. Então, a gente faz esse estímulo, então os pelos passam a ficar mais encorpados, né? Ou a sobrancelha mais farta, ou coisas assim. Então, hoje, a tendência é essa naturalidade, né? E tem alguma coisa que é atemporal? Que sempre, por exemplo, a calça jeans, ela sempre é atemporal. Na tua área, tem algum modelo, alguma forma que vai sempre existir? Você sabe que eu acho que a micropigmentação, meu ponto de vista, vai sempre existir. Ela começou lá nos anos 80, tá? Mas antes dos anos 80, a gente teve a henna, que foi lá nos anos 40, 50 que começou a henna. Então, assim, eu acho que a micropigmentação, independente da técnica, sempre vai existir. Hoje nós estamos vivendo a era da remoção da micropigmentação, o resíduo antigo que ficou na pele que o organismo não expulsou. Então, a gente tem muito mais cliente, nós como micropigmentadores, temos mais cliente de despigmentação, de remoção, do que a própria micropigmentação. Caramba. Porém, não vai deixar de existir. Porque existe forma de você fazer a micropigmentação de uma forma sutil, natural. Sim. Então, eu acho que ela sempre vai ser atemporal. Então, sempre vai estar aí, né? Seja ela
num formato, num aspecto make, num aspecto rena, num aspecto fio a fio. De alguma forma, ela vai estar sempre existindo. Entendi. E a gente já falou disso, mas sobre padrão de beleza, como a moda dita, e o que você sente lá no teu espaço? Como que funciona? Realmente a moda vem e muda e as pessoas acompanham mesmo aquilo? Elas têm muito, como é que é? Tem muita procura? Tem. E vem da onde? É internet, é TV? Como é que é? Como que funciona? Porque, por exemplo, supondo, vou dar um exemplo aqui. Eu vejo um corte de cabelo que eu acho legal, eu chego lá e falo, eu quero esse corte de cabelo, de um jogador de futebol, então da TV. Como que é? Geralmente é pelas influenciadoras digitais, né? As antigas blogueiras. Então né? elas que influenciam mais hoje. Elas que influenciam mais. A Virgínia? A Virgínia principalmente, né? Mas realmente, assim, e não só as brasileiras, né? Também as modelos internacionais, as artistas internacionais. Então, assim, elas influenciam muito essa questão das mulheres. Então, assim, elas chegam, por exemplo, à era da remoção, né, que a gente está vivendo. Então, a pessoa chega lá para fazer uma avaliação de remoção a laser. Eu não gosto disso, daquilo. Por quê? Porque a micropigmentação se usava há um tempo atrás um pouco mais marcada. A ideia da micropigmentação sempre foi um conceito natural. Mas as pessoas faziam e diziam assim, eu quero mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui. E nisso foi colocando muito pigmento dentro da pele. Aí o que acontece? As influenciadoras, as redes sociais mostrando que as mulheres estavam removendo. Então, agora todo mundo quer remover para ter uma sobrancelha mais atual, mais moderna, né? Então, elas falam assim para mim, Cris, eu quero remover, mas eu quero voltar a fazer. Entendi. Porque o que vem a ser a micropigmentação? Ela vem para corrigir falhas, imperfeições, formato, que a naturalidade em si não vai trazer. Por isso que eu costumo dizer que é atemporal, que eu acabei de dizer que vai ser atemporal. Mas sim, o Instagram é a principal, né, fonte aí de influenciar as pessoas, eu acho. E para a saúde, como que é? Porque eu imagino que deve ter alguns casos, alguns tipos de problemas. Eu falo para quem não trabalha certo. Como que funciona isso para a saúde, esses produtos, essa pigmentação? Nossa, isso é um assunto interessante. É muito importante, porque, assim, muitas pessoas, assim, querem fazer os cursos, né? Querem se capacitar, só que não se preocupam, né? Em utilizar produtos que tenham registro na Anvisa, a esterilização, ter o registro da vigilância sanitária no local, a permissão da vigilância sanitária, né? Principalmente a esterilização. Eu já vi muito pessoas utilizarem o mesmo aparelho, que no caso um Tebori, que é um indutor manual, para fazer a técnica fio a fio, sem fazer a esterilização de uma pessoa para outra, né? Então, isso é bastante preocupante no sentido, assim, de passar um HIV, de passar uma hepatite, né? Então, são fatores preocupantes, realmente. E, por um outro lado, um pigmento, a partir do momento que você abre ele, ele tem uma validade. Fechado é 2 anos, mas abriu, dependendo da marca, é 3 meses, dependendo da marca, é 6 meses. Então, é o máximo. Sim. E, às vezes, não dá tempo de usar esse pigmento dentro disso. Sim. Principalmente para quem está iniciando. Certo. Então, vai ficando, né? E aí, tem outra coisa que eu percebo, são os preços, né? Então, assim, tem gente que faz muito barato esse procedimento. Certo. E eu não consigo entender como consegue. Né? Como consegue vender tão barato? Mas você acaba imaginando. Mas eu, como professora, né, e conheço bem esse mercado, sei como é. Tá? O pigmento já passou da data, não está renovando. Eu já cheguei a jogar pigmentos fora porque venceu. Eu respeito, assim, arrisca isso. É a saúde, né? Não tem como Sim, brincar, né? A sua e a do cliente, sim, né? Você tem que ter uma responsabilidade, né, com o outro. Né? A mesma coisa a vassoura.
o lixo patológico. Aham. Eu ia falar vassoura, por causa... Tá, mas o lixo mesmo patológico, você precisa tomar muito cuidado com isso, É, porque você não pode jogar em qualquer lugar. Tem que ter uma empresa que venha fazer essa retirada. sim, claro. Porque se você joga ele em qualquer lugar, você pode contaminar a pessoa, o funcionário lá, o profissional que está passando, fazendo a retirada desse lixo. Sim, exatamente. Então, é por isso que eu acredito que as pessoas têm que avaliar muito, né? O que é preço, o que é valor, Sim, com certeza. Isso né? é. O porquê de cada coisa, porque tem que se estranhar quando está muito barato. A gente fala assim, ó, bom e barato. Na verdade, não tem, porque assim, ou é barato ou é bom. Né? Porque assim, não tem, é impossível. Até eu vi um comediante brincando, né, do refrigerante Dolly. Ele falava assim, o litro de água, 2 litros de água é mais caro do que o refrigerante. Que água é essa que eles estão Né? fazendo? Que água é essa? Se a outra é mais cara, é Se é verdade. feito de água. É. Então, realmente, assim, eu acredito, né? Eu penso assim, porque não existe uma coisa que é barato e é bom. É impossível, não tem como. Não, Geralmente vai ser inferior. Não tem como. exatamente. Você falou que você é professora, você tem cursos. Conta mais, como é que funciona? Se eu quiser fazer um curso com você agora, como que é? Tá, vamos lá. Bom, a parte de eu ser a profissional que atua dentro do Estúdio Única, realizando os procedimentos, né? Eu também ensino, já tem 15 anos, né? Tem mais de 1.000 alunos formados, né? Tanto aqui no Brasil, quanto no Paraguai e em outros países também. Pessoas que vêm para cá realizar o curso comigo e vão aplicar suas técnicas em outros países. Então, assim, é minha outra paixão, porque é gratificante você ver uma pessoa se realizar, né? Sentir a mesma coisa que você sente através daquilo que você ensinou. Então, é a mesma coisa da autoestima, quando você está lá fazendo design, fazendo a micropigmentação, quando você está ensinando e você está vendo que essa pessoa está progredindo, está crescendo, e que ela tampouco sabia tocar em uma pinça, e de repente ela está com uma equipe grande, ela está gerenciando o negócio. E isso acontece principalmente com as mulheres, né? Mulheres que às vezes têm autoestima muito baixa por não ter uma profissão. E a gente consegue entregar isso. E uma profissão que supostamente é barata, né? Porque apesar dos cursos serem caros para alguns, né? Em vista de outras profissões, é barato. Sim. E aí você forma e ensina. Então, tanto aqui no Brasil quanto lá no Paraguai, eu ministro o curso de design de sobrancelhas até a implantação do pigmento e a remoção. E eu vou abrir um parêntese aí. Eu queria perguntar qual que é a diferença do Paraguai para o Brasil na sua profissão. Tem diferenças ou é igual? Como é que funciona? Você sabe que tantas mulheres quanto os homens, porque tem homens que fazem também, tá? A gente fala de mulheres porque, sei lá, 95% é mulher, mas tem uma porcentagem de homens também, né? Uhum. No Paraguai, acho que tem até mais do que no Brasil. Assim, pelo que eu vejo dentro dos Sim. estúdios e tal. As mulheres são vaidosas, sim. Porém, eu acredito que no Paraguai elas gostam de carregar um pouco mais, apesar delas acreditarem que no Brasil as mulheres são mais exageradas. Mas são exageradas de formas diferentes, entende? Lá eles gostam uma sobrancelha bem escura, um olho bem marcado, né? Uma boca bem definida. Então, assim, não que no Brasil também não faça, né? Mas é mais sutil. Então, tem essa diferença. E elas investem muito e na profissão também. Então, assim, só que lá a micropigmentação chegou depois do Brasil, né? Entendi. Então, eles estão sempre um pouquinho mais atrás das tendências do Brasil. Então, aqui a gente evolui um pouquinho mais, depois começa lá. Entendi. Como então, é assim, Brasil e Estados Unidos, então. Exatamente. Então, assim, quando você está... às vezes, alguma coisa que está deixando já de acontecer aqui, está acontecendo lá. Entendi. Então, a vantagem para mim, né,
como empresária, como profissional, de estar atuando nos dois lugares, é interessante isso, porque eu aprendo antes e chego lá antecipado e consigo trazer Que legal, hein? isso. Então, essa é a diferença, assim. Que legal. Então, voltando aos cursos. Aí, Sim. você tem os cursos, ele é online? Como é que é? Ah, tá. Eu tenho curso online, mas o curso online é o design de sobrancelhas. Nós temos em português e tem o espanhol que ainda não subiu na plataforma. Depois tem alguns cursos de bolsos, que são esses cursos mais rápidos, que é a aplicação de rena, depilação egípcia e também o brow lamination. Então, assim, esses são os cursos que eu tenho online, que são cursos mais rápidos, por isso que chamamos curso de bolso. Uhum. E depois nós temos presencial. Então, assim, todos, eu acho que eu tenho 11, 12 módulos diferentes de curso, com técnicas diferentes, e que eu vou fazendo uma formação de profissional. Tem aluna que compra o curso completo. Então, eu me dedico a estar determinado tempo com essa pessoa. Até por isso que, às vezes, eu viajo para o Paraguai, por exemplo, e fico lá sei lá, 15 dias para fazer uma formação completa. Então, é um complemento de online com presencial. Não é assim, é separado. Se você quiser, por exemplo, um curso online de design, você vai ter um curso 100% online. Entendi. Aí, se você quiser um curso 100% presencial, você vai ter um curso 100% Entendi. presencial. Legal. Separado. Uhum. E qual que é a maior procura? É a micropigmentação. Só que para você ser um micropigmentador, você precisa ser designer antes. Entendi. Requisito não tem. essencial. Realmente. Realmente, é verdade. Exatamente. Então, assim, não é quesito, assim, essencial. Não tem como, né? Então, as pessoas te buscam para fazer o curso de micropigmentação. Só que daí eu pergunto, né? E aí, você já faz o design, né? Não, eu não faço design. Então, vamos partir do início, do princípio, né? Daí, elas acabam comprando sempre compram 1, 2 ou 3 módulos. E depois vai agregando os demais. E você sente que o pessoal gosta mais do online ou mais do presencial? Presencial. Presencial sempre é mais. Você sabe que aqui no Brasil se consome mais o online. Hoje em dia. Uhum. Mas no Paraguai ainda é o presencial. Entendi. Eles gostam mais. E como que é o curso, o presencial? Como que funciona? O curso funciona assim. Nós temos a teoria, onde vamos falar desde o início, né, que são as medições, as proporção áurea e aplicação de rena, medições e tudo mais, até a teoria que vai estudar sobre pele, sistema tegumentar, vamos falar de colorimetria, pigmentologia e o ciclo do pelo, e, enfim, toda essa parte teórica, né? A anatomia do pelo. Então, vamos estudar tudo isso, antes, o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer depois, e depois vamos para a pele artificial. Vamos trabalhar em pele artificial. Vamos entender profundidade, entender como são essas capas da pele, aonde eu posso introduzir, aonde não, até que vai para a parte da aplicação das próprias modelos, que vem para ter, né, uma sobrancelha com um preço mais acessível para elas, porque daí a gente só cobra o valor do material, e aí Entendi. elas podem realizar. É assim que funciona o curso. Que legal. Bom, a gente falou bastante aqui sobre autoestima, né? Uhum. Porque você acha que a sobrancelha, qual o papel que ela tem na autoestima de uma pessoa? Porque, óbvio que uma mulher, ela tem muitas coisas para fazer. Ela tem o cabelo, ela tem uma série... Mas para você, assim, qual que é o papel quando você finaliza um trabalho... O que você me diz especificamente sobre a sobrancelha? A pessoa vai fazer, ela se olha no espelho, ela gosta, e inclusive, provavelmente você deve atender noivas, muito provável que você atende muitas noivas, já atendeu durante a vida. Como que é? A realização, eu entendo que para você, a gente já falou disso, é muito importante, mas para ela,
qual que é o papel da sobrancelha. Eu quero falar assim, porque às vezes você vê uma mulher e ela tá, enfim, ela tá toda bonita, paramentada, e quando não tá a sobrancelha, como que é? Pra você que é profissional, o que você diz? Tá, na verdade, a sobrancelha é crucial para a beleza da pessoa. Porque não adianta nada ela estar com o cabelo lindo, como você comentou, ela estar com uma linda maquiagem, mas ela não ter o olhar definido. O nosso olhar, ele é a janela da nossa alma, ele fala por nós. E se as sobrancelhas não estiverem adequadas com o formato do seu rosto, definindo o ponto central, o ponto alto, o ponto final, aquilo que amplia o olhar, ele, como eu disse no início da nossa conversa, pode derrubar, destruir essa autoestima ou elevar essa autoestima. E o que eu percebo nas pessoas e até mesmo em mim, vamos falar de Cris agora fazendo a minha própria sobrancelha ou alguém fazendo para mim, né? Ou seja de um cliente ou de uma cliente, né? A pessoa se olha no espelho e parece que assim, se ela tá deprimida, ela eleva, assim, sabe? O olhar brilha. Entendi. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela chegou e disse assim, Cris, e sempre eu atendo alguém assim. Mas hoje, eu vou falar de hoje porque estamos aqui, ela chegou, sentou, eu costumo tomar o meu café com a cliente, eu tomo muito café, então... Somos dois. Somos dois. Então eu falo, vamos sentar primeiro, quer tomar um café? Vamos conversar um pouquinho, me conta a história da tua sobrancelha pra mim, né? E ela me contando e disse assim, minha autoestima tá lá embaixo, desde que eu fiz essa sobrancelha, tem 7 anos. E ela não tá certa. Tem algo nela que não tá legal e eu não sei o que é. E eu quero tirar tudo, depois eu quero fazer uns tratamentos. Olha, começou pela sobrancelha. Eu quero fazer uns tratamentos no meu rosto, então eu vou fazer minha blefaroplastia, vou fazer um peeling no rosto, mas antes eu quero resolver o problema da minha sobrancelha. Olha só. E aí, tá, conversei, entendi, ouvi primeiro, né, que a primeira coisa eu acho que a gente ouvi. Depois ela se deitou na maca, eu preparei a sala, ela entrou. Aí eu fiz as medições. Primeiramente eu uso o paquímetro. Tem gente que prega que não se deve medir, que tem que trabalhar mão livre, mas eu ainda sou daquela conservadora de usar o paquímetro. Aí usei o paquímetro, depois eu fiz um mapeamento com a linha, unindo todos os pontos que o paquímetro me deu, proporcional ao rosto dela. E quando eu terminei, né, eu já vi exatamente o que é que incomodava ela. Olha, né? Então, assim, a asa da ponta dela tinha que ser um pouco mais para cima, estava caída, então o ponto final estava abaixo do ponto inicial, então, quer dizer, já caía o olhar dela. Sim. Então, o que eu fiz? Aí é a hora de você encantar o cliente, né? Então, eu fiz todas as medições e mostrei para ela, olha, toma aqui o espelho e observa a tua sobrancelha agora. E ela se olhou, nossa, era isso que me incomodava. Entende? E nem ela sabia. Nem ela. Ela não sabia o que era. Mas quando ela viu um novo formato, né, com as medições, e que realmente elevava, que dava o distanciamento do olho para a sobrancelha, dava aquela amplitude no olhar, ela falou, uau, é isso que eu quero para mim. Né? E ela foi lá para fazer uma remoção a laser, e aí ela já decidiu fazer, ela não sabia nem se ela ia fazer uma nova micropigmentação, e ela já acabou comprando uma micropigmentação. Olha só. Né? Então, para você ver o quanto que a sobrancelha é crucial. Então, ela estava há anos se sentindo mal, deprimida pela sobrancelha. Que coisa, hein? Como é importante, né? Sim. Nossa, incrível. E conversando com você, como você tem muita experiência, é muito legal entender isso, sabe? Porque você vê, nem a cliente, ela não sabia direito o que era. E aí, quando chega com você, já resolve o problema. Mas o importante é fazer esse diagnóstico antes, sabe? Entender o que a cliente gosta. Porque tem gente também que às vezes a sobrancelha nem tá adequada para ela, mas ela gosta. Sim. Só que daí é o eu. É o visagismo, né? O que eu quero mostrar, o que eu quero esconder.
Entendi. Né? Então, daí já é que persona que eu quero criar para mim. Então, é muito importante também você ter fazer esse diagnóstico com o cliente, porque se você não ir direto, você não conseguir entender, você não vai atingir o ego dela. Que legal, hein? Falar de pessoas, né? Falar de pessoas é incrível, porque cada um é um mundo diferente, tem uma vida diferente, tem gostos diferentes. E você tem uma responsabilidade muito grande, né? De trabalhar com a autoestima das pessoas. É muito legal isso. Agora, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que quer começar agora, que conselho você daria para ela? Quer começar agora? Na tua profissão. Vou fazer um curso com a Cris e eu quero iniciar agora. Qual conselho você dá? Como que está o mercado? Como que é o mercado da beleza? Como que funciona? Qual conselho você daria? O mercado ele está em constante crescimento, né? Vai ter oscilações, sim, como em qualquer área, mas o mercado da estética, ele sempre vai estar em evidência. Nem passando pela pandemia que nós passamos, ele deixou de estar em evidência. Apesar... Vai ter muitas mulheres aqui assistindo e elas, de repente, já pensaram em entrar na área, em fazer um curso. Por isso que eu estou te perguntando, qual conselho você dá para essa pessoa? Bom, a primeira coisa que eu acredito que uma pessoa tem que, para tomar uma decisão em relação a isso, é ela saber se ela realmente gosta, né? E como que eu vou saber se eu gosto ou não, né? Você se identifica. Às vezes você acaba cuidando de você mesmo, é uma coisa que você observa demais numa pessoa. É o que aconteceu comigo. Quando eu olhei, vou trabalhar com sobrancelha, mas espera aí, eu não vou estragar o olhar de uma pessoa. Como que eu vou fazer? Então, eu vou me especializar para isso. Sim. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa que quer fazer curso comigo, a primeira coisa que eu pergunto para ela, você acha que você gosta? Porque esse é o primeiro passo. O resto eu te ensino. Eu te capacito. Eu vou te incentivar, eu vou estar com você, eu vou te motivar, eu vou ser sua mentora por quanto tempo você quiser. Olha só. Mas você só precisa gostar. Tem que gostar, a primeira coisa. Então, o primeiro passo é você gostar dessa área, porque você vai lidar com gente. E como você disse, é responsabilidade de você devolver uma autoestima ou de você destruir essa autoestima. Então, é muita responsabilidade. Parece simples, eu sou uma designer de sobrancelhas, mas é muito importante na vida de uma pessoa. E eu percebo isso no meu dia a dia, né? Quando não é só você ir lá e fazer isso, como eu te falei da questão do diagnóstico, né? De você ficar acompanhando, ouvindo a pessoa. Né? Então, você tem que ouvir. Então, você está disposto a ouvir as pessoas, né? Então, se você não está disposto a ouvir, tá começando por aí, não é para ti. Porque Entendi. você precisa... Né? Tem até uma brincadeirinha que fazem um meme, eu não sei, no Instagram, que fala, é com terapia ou sem terapia? Não sei se você já viu, porque é mais ou menos assim, entende? E às vezes as pessoas brincam, Cris, fala que é sem terapia e tal, que o valor é diferente, mas gente, é tão maravilhoso, né? Você chega em casa no final do dia, exausta, muito exausta, porque às vezes você não quer nem falar com ninguém, às vezes você não consegue nem dar atenção para a tua família, e você está trabalhando por eles e você às vezes não consegue nem dar atenção de tão exausta que você tá, porque a gente troca energia. É verdade. Né? Então, o meu conselho é esse, gostar, né? Eu gosto disso, então quando eu converso com as minhas alunas, os olhinhos brilham. Né? Assim como você olhou para mim e disse, Cris, eu vejo que você gosta, né? Então, é mais ou menos assim. E a outra coisa é essa, você está disposto a ouvir? Né? Se você está disposto a ouvir o outro, então... Bem parecido com salão de cabeleireiro. É mais ou menos assim. Você disse que já teve salão, né? Sim, então... no salão é a mesma coisa, funciona igual. Então, você... No salão era o cabeleireiro e o psicólogo ao mesmo tempo. Não é? Você sabe que uma vez eu estava num curso, um curso de visagismo, na verdade, e uma psicóloga foi dar a palestra dela, o momento dela. E ela disse assim, que um dia ela estava no salão
E ela tinha uma paciente que entrava dentro da sala, super... Na consulta com ela, super triste, cabisbaixa. Ela não conseguia tirar um sorriso dessa pessoa. Um dia ela estava dentro do salão, a paciente dela entrou. Entrou, foi lá, conversou, falou o que ela queria, tal, sentou e fez o procedimento no cabelo, mudou tudo, tal. Quando ela se olhou no espelho, deu um sorrisão, né? Ela falou, mas olha só, eu passo horas ensinando, falando, orientando, eu não consigo tirar um sorriso dessa minha paciente. E ela veio no salão e ela sentiu, né, isso. Que Então, coisa, né? esse autocuidado, né? Porque é um autocuidado, né? É verdade. O autocuidado não é simplesmente você ir lá e fazer um skincare em casa, isso não. É um todo, né? É um tempo para você, né? Eu vou num salão, vou me cuidar, vou ouvir, quero saber se vou me atender bem ou não. Tem dia que, que a cliente não quer falar, você respeita, e tem outras vezes elas querem falar muito, então... Mas é isso, é ser um psicólogo. Legal. Vou fazer uma perguntinha mais sobre a vida agora, sobre... enfim, como você falou, a gente trabalha bastante, né? Até ontem estava trabalhando. Você falou, a gente brincou ainda, né? Você falou, vocês trabalham no feriado? Eu falei, o que é feriado? Eu nem sei o que é feriado, que é domingo, eu não sei nem que dia é hoje. Tem um tio meu que fala assim, é de comer ou de passar no pão? Né? Então, e eu separei uma pergunta bem legal aqui. Se a vida fosse uma mochila e você pudesse descarregar ela para ficar mais leve, qual seria a primeira coisa que você tiraria? Essa é para pensar. Bom, para começar, que simpático. Essa é uma frase que eu costumo sempre ter comigo, é essa. Que a gente é a vida com a mochila, né? Então, a gente está sempre carregando ela. Sim. Né? E muitas vezes a gente é julgado, criticado, menosprezado pela nossa mochila. É verdade. Né? Então, quando você olha para essa mochila que muitas vezes é tão pesada, que às vezes não tem nem quem te ajuda a carregar. E você tem que carregar, né? E dá vontade, às vezes, de descarregar. Mas eu não tiraria nada. Nada? Nada. Eu não tiraria nem meu medo. Porque o meu medo é... A minha coragem precisa do meu medo da minha coragem. Então, nem eles eu tiraria. E tudo que eu carrego nessa mochila faz ser a mulher que eu sou. É a sua história. É a minha história. Então, eu não tiraria nada dela. Muito legal, muito bom. Bom, a gente conversou tanto aqui, a gente falou tanto, a gente já sabemos a sua história, como você começou lá atrás, no salão de cabeleireiro, numa oportunidade, vamos dizer assim, você estava tentando encontrar uma colocação no mercado e se achou tão, assim, você se achou de uma forma tão grande que tua vida seguiu e você está há 16 anos nessa área. Você acredita em destino ou você acha que a gente tem livre-arbítrio para tudo? Essa pergunta eu fiz aqui e provavelmente eu vou fazer para muitos outros convidados, porque eu gosto muito disso. Você acha que você estava destinada, de alguma maneira ou de outra, você faria o que você faz hoje? Ou você acha que você foi escolhendo e, enfim, e tá aqui? Como é que é? Bom, primeiramente, eu creio em Deus. E eu acredito que Ele, quando nos manda para essa terra, porque nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Sim. Ele nos manda para cá cumprir uma missão. E Ele já sabe o nosso destino. Porque Ele conhece todas as coisas. Mas Ele nos dá o livre arbítrio para fazer da nossa vida aquilo que nós desejamos. E a responsabilidade é nossa.
E a gente está aqui para evoluir, crescer e chegar a um determinado local que nós não sabemos tão pouco como é. Então, eu acredito que há uma predestinação, sim, mas eu tenho meu direito de escolha. Eu não sei se eu te respondo. Porque, é muito interessante isso, né? Eu não sei se eu te respondo, porque assim, não é que eu acredito que é o destino, e sim que Deus já sabe o meu destino, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que eu vou escolher. Então, por isso, ele me dá o livre-arbítrio. Entendi. Bom, eu vou explorar só mais um pouquinho. Vai lá. Porque eu penso assim, né? Você hoje é uma profissional bem requisitada, você tem, enfim, você trabalha no que você gosta. E aparentemente, pelo que a gente conversou, você foi cruzando caminhos que fez chegar até aqui. Foram várias escolhas que você teve. Sim. De fato. Primeiro, você escolheu fazer o curso. Você pediu de presente de Natal e você escolheu fazer o curso. Sim. Ok. O meu ponto é, se fosse para você ser uma profissional que você é hoje, se não fosse aquela escolha do Natal, não seria em outro momento, mas você estaria aqui de qualquer jeito? Isso que eu falo de destino. Eu acredito, entendo o que você quer dizer. Mas, por exemplo, eu acho que eu estou cumprindo uma missão, né? Porque todas essas pessoas que cruzam na minha vida constantemente, até esse momento aqui, é por algum propósito. Sim. Né? Então, assim, por alguma razão nós estamos aqui. Sim. Né? Unindo propósitos, né? Sim. De tua parte, da minha parte. As pessoas que já tiveram vidas transformadas através da minha vida. Então, assim, eu creio que eu fui um instrumento. E que eu seria instrumento de qualquer forma para cumprir essa missão. Então, aí que entra o ponto. Então, é destino. Isso. É propósito. É propósito. Porque eu sempre bato esse papo com quem eu conheço, independente com quem eu gosto. De como seja. Isso, exatamente. Você estava destinada a chegar... A gente está aqui hoje, por exemplo, falando do que você faz. Sim. Isso que eu falo. Então, assim, óbvio que a gente tem escolhas na vida, mas era um propósito, a gente está aqui agora. Porque, eu vou voltar lá atrás. Talvez você não lembra, mas a gente se conheceu, a situação que a gente se conheceu é que eu tinha um projeto e o Estúdio Único entrou nesse projeto. Eu conversava mais com um rapaz que estava lá. E a gente conversou pouquíssimas vezes na época. E aquela oportunidade que eu tive lá, conheci a sua empresa, é que fez com que nós estamos aqui hoje. Porque talvez se não existisse aquele projeto que eu tinha, que o Estúdio Único entrou, a gente não estaria aqui. Sim. Então, por isso que eu digo assim, quando eu falo de destino, você tem escolhas na vida. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Você tem escolhas na vida. Mas, de alguma maneira, a gente estaria aqui de qualquer forma. Seja por uma outra oportunidade, enfim. É isso que eu penso. Não sei se você pensa igual. Não, eu entendo. Eu coloco como um outro nome, né? Como um propósito. Propósito. Eu coloco como propósito, porque eu acho que propósito se encontra o tempo todo. Um com o outro, né? Lá atrás nós nos encontramos, estamos aqui novamente hoje por conta daquela oportunidade, como você disse, né? Sim. Assim como eu tive a oportunidade. Mas o que você pensa acerca da escolha? É ela que te leva às oportunidades. Sim, exatamente. São micro escolhas que a gente faz, mas basicamente é que eu acho assim, a gente está no ponto A e a gente vai chegar no ponto B. Uhum. Não importa quantos cruzamentos a gente faça, a gente vai chegar lá. Isso que eu falo de destino, entendeu? Esse é o ponto. De alguma maneira, você seria uma profissional que você é. Seja lá como for. Se não fosse em São Paulo, se fosse no Paraná, se fosse no Paraguai. Até porque eu não me vejo de outra forma. Eu acho que se eu conseguisse me ver de uma outra forma, né? Imagina você trabalhando no corporativo como administradora de uma empresa, alguém talvez não se encaixaria para você. Se você pensar, não teria como você se imaginar. Então,
realmente, esse assunto é muito intenso até. Porque cada um tem uma forma de pensar. Eu penso de uma forma, você de outra, outra pessoa vai pensar de outra. Mas eu gosto de ouvir opiniões assim, porque é interessante, né? Sim, bastante. Assim, de uma forma diferente, pensamentos diferentes, eu acho que não deixa de ser a mesma coisa. Como eu coloquei, né, para mim, que o destino é a predestinação, né, de que algo vai acontecer. Não importa o caminho que vai acontecer, mas porque eu acredito que nós fazemos escolhas e alguém antes de você já sabia que você ia cumprir determinada missão e fazer determinada coisa. Então é uma junção mesmo de destino com livre-arbítrio. Legal, muito bom. Bom, a gente vai finalizar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, mas principalmente para mulheres que, como você é professora, você tem o estúdio. Eu queria que você deixasse uma mensagem, qualquer mensagem. Você é livre, se você quiser falar para alguém que quer iniciar, ou então se você quiser dar uma mensagem sobre autoestima, beleza, o que você quiser falar, eu queria que você deixasse essa mensagem. Tá, eu quero deixar uma mensagem que, né, seja homem, seja mulher, ou que seja mulher, né, que busque o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te levar a lugares, né, e a conquistar coisas que você às vezes nem pensaria alcançar. Por quê? Quando a gente nos autoconhecemos, não nos deixamos ser levados por influências, por ilusões. Entendi. A gente tem uma determinação. Então, seja uma pessoa que busca se autoconhecer, seja determinada, não desista jamais dos seus sonhos, porque se eu tivesse desistido, eu não chegaria até aqui. Então, eu também deixo que não tire nada da sua mochila. Ela simplesmente faz você ser quem você é. Muito e tudo contribui para você cumprir a sua missão, como nós falamos aqui do destino e do livre-arbítrio. Muito bem. Pessoal, essa foi a Cris Vanzella. Foi um prazer ter você aqui, foi muito legal o papo. Igualmente, muito gostoso. E se inscreva no canal, Rico Podcast. Qual que é o seu Instagram? Cris Vanzella. E do estúdio é Estúdio Única. Então a gente vai deixar aqui também, sigam lá. YouTube, Instagram, todos é Rico Podcast, então acompanhem lá. Que, olha só, o trabalho da Cris é muito legal. Acompanhem lá. Eu acompanho há bastante tempo já. Sempre estou vendo lá teus trabalhos, é muito legal. Então é isso aí. Obrigado, Cris, por estar aqui, por gravar aqui. Obrigada a você. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço demais. Foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada. Que bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.